Lucas 15:17. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Mas Lucas 15 vai nos contar acerca de 3 resgates. E eu amo isso, porque se você ler toda a passagem de Lucas, todo o capítulo de Lucas 15, você vai encontrar 3 resgates. O primeiro resgate é da ovelha, que saiu do seu aprisco e se perdeu nos penhascos, se perdeu fora. O pastor então, contando as ovelhas, dando falta da 100ª ovelha, ele falou: perdi uma ovelha. Ele deixou as 99 no deserto e foi em busca da ovelha perdida. E quando encontrou a ovelha perdida, ele foi para casa, e quando chegou em casa, com a ovelha nos seus ombros, ele disse: encontrei minha ovelha perdida, vamos fazer uma festa? Se você notar, nos 3 resgates, teve festa no final. O segundo resgate trata-se de uma moeda. Uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas em casa, não a encontrando, varreu toda a casa até que a achasse. E quando a achou, chamou suas amigas e disse: vamos fazer uma festa, porque encontrei minha dracma perdida. Agora, no verso 11 a seguir, você vai ver 2 filhos e um pai. Um filho decidiu pedir para o pai tudo o que lhe pertencia. O pai fez assim, repartiu entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo pegou tudo o que lhe pertencia e saiu de casa. E quando saiu, gastou tudo. Quando gastou, se viu necessitado, voltou para casa. Quando chegou em casa, o pai o recebe e diz assim: o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a fazer uma festa. Note alguns detalhes na passagem. Primeiro, da ovelha. A ovelha é um animal doméstico ou selvagem, não sei, depende. Mas vamos dizer que a ovelha tem por si só sentimentos, e só quem já morou na roça, ou pelo menos cuidou de ovelhas, sabe que a ovelha conhece o seu caminho, ouve a voz do pastor e sabe onde deve ir. Sabe chegar no seu curral, sabe o lugar do aprisco, sabe onde ela dorme, sabe onde se alimenta. Então podemos dizer que, apesar de irracional, a ovelha tem sentimentos. Então, nesse caso, a ovelha estava perdida fora de casa. Todavia, apesar de racional ou irracional com sentimentos, ela não encontrava o caminho de volta. O que o pastor fez? Foi resgatar a ovelha que estava perdida. Logo depois você vê uma dracma. A dracma é um objeto, por si só inanimado, não tem sentimentos. Só que com um diferencial: estava perdida dentro de casa. Por não ter sentimentos, não sabia que estava perdida. Notou? O que a mulher faz? Varre a casa, tira o que não presta, encontra a dracma perdida dentro de casa. Agora você chega na parábola do filho que se perdeu, só que esse com um porém, fora de casa. Você notou que o pastor foi buscar a ovelha, a mulher procurou a dracma, mas o pai esperou o filho. Sabe o que eu aprendo com isso? Que decisões que nós tomamos e que nos afasta do pai, ele não vai nos resgatar, porque ele não vai se deixar cair no nível de impureza e pecado,
para resgatar-nos de uma decisão não outrora consultado por Ele. Mas uma coisa é certa, que se decidirmos voltar, Ele continua esperando pela gente. Mas quem já me ouviu pregar sabe que eu gosto muito de contar história. Essa história demoraria um tempão, mas eu quero ser bem sucinto para vocês, porque tem muitas curiosidades nesse texto, que você vai voltar para casa hoje, com o seu coração contente. A passagem nos conta de uma parábola, e parábola é uma metáfora, que Jesus utilizava, e todos vocês sabem, para contar e explicar o que ele queria então falar. Mas não diferente, apesar de ser uma metáfora, ele estava de alguma forma mostrando como que é a realidade nos seus tempos e como é a realidade nos nossos dias. Então vamos tentar de alguma forma literalizar essa parábola, e você vai entender através de uma história como tudo se passou. A Bíblia diz, começa no verso 11, que o pai tinha 2 filhos, e você vai também entender nesse texto que o pai era um agricultor, um fazendeiro. Você vai ver que o pai tinha servos, o pai tinha jornaleiros ou trabalhadores. Então era um pai de muitas posses, era um pai de muita riqueza. Esse pai então provavelmente todos os dias pela manhã, até então não tinha despertador, talvez o galo cantava ou uma batida na porta. Logo cedinho, acorda os 2 filhos, vamos trabalhar? Vamos. Os 2 filhos levantam animado. A história não conta, mas possivelmente, sei lá se tinha ou não, mas talvez tivesse a mãe inclusa na história. O café da manhã preparado, a mesa farta, o alimento maravilhoso, o pai, a mãe, o filho mais velho e o filho mais novo, todos se alimentam, trocam uma ideia, vai para o trabalho. A mãe, enquanto isso, fica em casa preparando o alimento, enquanto o pai e os 2 filhos trabalham, dando ordem para os jornaleiros e para os servos. Agora eles voltam para casa no horário do almoço e está tudo bem com a família. No final do dia, o jantar maravilhoso, põe a cabeça no travesseiro, dorme. No outro dia de manhã, a rotina se repete. Certo dia, o pai percebe que o filho mais novo não está com o seu humor, ou a conversa do dia a dia está um pouco diferente. E diga-se de passagem que o pai conhece seu filho. Eu vou falar para vocês, meu filho tem só 45 dias, mas eu sei quando ele está fazendo barda para ficar no colo. Também sei quando está chorando porque quer mamar. E também sei quando está com cólica, sei muito bem por sinal, porque ele deixa eu acordado a noite inteira. O pai, conhecendo o filho, ele já pergunta imediatamente para o filho mais novo, talvez, olha para o filho e diz: está tudo bem, filho? Não está conversando direito hoje com o pai? Teu diálogo está diferente? O que está acontecendo? O filho mais novo olha para o pai e diz: está tudo bem, pai. Mas por que você não quer conversar com o pai? Não, hoje eu não estou afim de conversar não. Aí vão para o trabalho, ele come rápido, toma o seu café rápido, sabe? Você que é pai, quando o filho não está muito naqueles dias assim, sabe? E vai para o trabalho, no trabalho já começa a trabalhar distante. O pai, o mais velho, trabalhando aqui, o filho mais velho, o filho mais novo lá longe, desapercebido. O pai chama para conversar, tenta puxar diálogo, o filho não quer papo. De noite chega em casa, o jantar maravilhoso preparado. E vem o grande momento do pedido do filho mais novo. Você que é filho, tu já pediu alguma coisa para o teu pai sabendo que possivelmente você vai apanhar? Ele olha para o pai na mesa e diz assim: pai, é o seguinte, preciso conversar contigo. Eu quero, ou gostaria de antecipar aqui a sua morte. Mas Lucas, o filho pediu parte da herança, agora vamos lá. Pela lei, pela lógica, o pai só poderia dividir a sua fazenda, os seus bens, dividir a sua herança quando estivesse em leito de morte. Basta você ler todo o Antigo Testamento, você vai entender bastante coisa. Só que do grego, a Bíblia menciona uma palavra chamada propriedade.
Propriedade vem do grego, essa palavra do latim, melhor dizendo, que vem de bios, e bios significa vida. Em outras palavras, o que o filho estava pedindo para o pai era a vida dele, ou seja, tudo que ele tinha conquistado até então, ele queria a sua parte, ou seja, antecipando a herança que posteriormente receberia. Mas ele não se importou com nada. Agora vamos voltar para o momento em que Jesus estava com os fariseus. Os fariseus, com perdão da expressão, babando na história e esperando que Jesus falasse. E o pai pegou uma marreta, bateu no filho, espancando ele, expulsou de casa. Mas sabe o que eu aprendo com o meu mestre? É que o amor, ele quebra qualquer protocolo. Ao contrário de qualquer coisa, esse pai olha para o filho e diz para ele: tá tudo bem, se tu tá pedindo, então vou te entregar. A Bíblia diz que ele reparte entre os seus dois filhos. E eu não sei se foi 50 para um, 80 para outro, e aí por aí vai. Mas a Bíblia diz que o filho mais novo pegou parte da herança, e o que fez? Ele não foi embora de imediato. Não. A Bíblia diz que foi poucos dias depois. Eu não sei se 3, 5, 10, 20, mas ele não foi embora na hora. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? É que tem muita gente que vem para a casa do pai, pega o que quer e conquista o que queria, mas já está com a malinha pronta para vazar da casa do pai. Mas eu, como profeta, venho aqui essa noite para te dar um recado: não saia da casa do pai, porque Satanás te espera ali fora para arrancar tudo o que tu conquistou aqui dentro. Mas esse filho estava com a mentalidade já pronta, a mala pronta. Certo dia foram para o trabalho. Quem está comigo aí diz amém. O Espírito Santo vai te pegar essa noite. Certo dia o filho sai do trabalho mais cedo. Estou conjecturando. Fala para o pai: pai, eu vou para casa mais cedo um pouquinho hoje. O pai diz: está tudo bem, está cansado, tadinho, deve ter trabalhado muito. O filho mais novo foi para casa. De repente o pai vai para casa, pastor João. E eu imagino o pai chegando em casa, perguntando para a esposa: onde é que está o mais novo? Está ali no quarto dele. Ele entra lá no quarto dele e as malas todas prontas, malinha pronta. O pai olha espantado para o seu filho, talvez pergunta: vai para onde? Ele olha para o seu pai e diz: estou indo embora. Mas para onde? Não sei, porque a Bíblia não fala para onde ele foi. Mas tu vai para alguma cidade? Não sei, só vou para bem longe daqui. O que foi? Está faltando abraço? Não. Está faltando carinho? Não. Está faltando um amigo? Não. Então por que tu quer ir embora? É porque eu quero ir embora daqui. E eu imagino agora, vamos viajar um pouquinho. Eu imagino o pai concordando e dizendo: tá bom, se você quer ir embora, então eu não vou te proibir ou te obrigar a ficar aqui na minha casa. Se quer ir embora, pode ir. Eu imagino o pai, Charles, acompanhando o filho até a porteira da fazenda, abrindo a porteira da fazenda. E quando ele abre a porteira da fazenda, o filho pega as suas malas e vai embora. Eu não sei se ele está carregando ovelhas, jumento, gado, não sei, mas talvez está carregando só uma sacola de dinheiro. Eu não sei o que ele está carregando, mas a Bíblia diz que o filho foi embora para muito longe. E eu fico imaginando aquela cena de um pai escorado na porteira da fazenda, enquanto a porteira semi-aberta olha para o filho desaparecer no horizonte, no entardecer de qualquer dia, com o coração partido por ter seu amor rejeitado, e olhando para o filho que ele tanto amava, ignorar o seu amor e dizendo: eu não quero mais ficar na tua casa. Eu imagino aquele pai. Ele volta para dentro, o jantar está pronto, ele não quer nem jantar. Ele vai para o quarto e começa a pensar: será que está tudo bem com meu filho? Será que vai tudo bem? Ele arrumou uma casa para ficar? Você que é pai, você conhece preocupações, sabe do que eu estou falando? O filho sai de casa. Eu sei uma coisa. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: a gente aprende a ser filho quando se torna pai. Toda vez, quando eu morava com meu pai, toda vez que eu saía ministrar fora, 9:30 da noite, 10 horas por aí, se eu não estivesse ainda vindo, o meu pai me ligava: oi Lucas. Eu disse: oi pai, como é que foi o culto? Foi uma benção. Tá vindo? Não pai, vou sair comer com a gurizada aí, sair jantar.
Ele disse, então tá bom. Era controlador? Não, nunca foi controlador. Sempre me deu liberdade, tanto que com 17 anos, ele foi embora pastorear uma igreja na Argentina e eu parei em Joinville. Sem conhecer ninguém aqui. Com uma proposta de trabalho. Parei aqui. Um dia chuvoso, para minha surpresa. Hoje eu vi que não dá para esperar muito além disso. E isso já fazem 10, 11 anos atrás. Mas toda vez meu pai me ligava, quando era 11 horas da noite, eu lá jantando com a gurizada da igreja, ele me ligava de novo, e aí Lucas, tudo bem? Precisando de alguma coisa? Eu disse, não pai, pode descansar que daqui a pouco eu chego em casa. Chegava em casa, ele estava dormindo, no outro dia cedo, ele me perguntava tudo como é que foi. Agora eu imagino o coração desse pai, sem contato, sem saber como é que estava o filho, sem saber onde o filho estava, com o coração partido por se sentir rejeitado, e imaginando, será que está tudo bem com meu filho? Deve ser dolorido, né, pastora Luiz? Mas um dia passa e ele pensa, um dia meu filho vai voltar, então vou esperar. Passou um dia, ele não volta. E a Bíblia não conta exatamente quanto tempo o filho ficou fora. A Bíblia só fala que o filho lá fora começou a gastar tudo o que havia conquistado na casa do pai. E de repente, quando tudo se acabou, acabou também o que chamamos de amigos. E agora, se vendo sozinho e sem ninguém, com a fome, a barriguinha roncando, ele pensa, pronto, agora eu preciso procurar pelo menos um trabalho, para que em troca de trabalho eu possa arrumar comida. Olha a situação que o menino foi, porque na casa do pai tinha duas categorias de funcionário. Primeiro, os servos que trabalhavam em troca de salário. Segundo, os trabalhadores que trabalhavam em troca de salário. Segundo, os servos que trabalhavam em troca de comida. Ele deixou o seu lugar de filho para se tornar um escravo. Ele bate na porta de alguém e diz, ô amigo, eu estou precisando de um trabalho em troca de comida, você tem alguma coisa? Ele diz, chegou numa hora boa, tem um chiqueirão de porcos lá embaixo, perto do riacho, se você quiser, pode ficar lá. Agora com a roupa suja, descalço, fedendo, ele se coloca no meio de um chiqueirão de porcos, a cuidar dos porquinhos. E numa sociedade judaica, a pior profissão, depois de cuidar de ovelhas, é cuidar de porcos. Ninguém é valorizado que cuida de porcos, pelo menos não nessa época. Ninguém era valorizado por cuidar de porcos. Era o pior da sociedade. Mas estava na parábola de Jesus. E ele contando, ele diz, agora o filho, lá no meio do chiqueirão de porcos, a Bíblia diz, caindo em si. O que está faltando para muita gente é citocômetro. Se tocar de que você está distante do amor do Pai e que você precisa urgente correr para o abraço dele. Agora, calma aí, você vai voar hoje. Agora lá no meio do chiqueirão de porcos, a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele pensou, o que foi que eu fiz da minha vida? Na casa do meu pai existe fartura de pão, e eu aqui morrendo de fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que tem um porém, o meu pai já não vai me aceitar como filho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para ser trabalhador. Por quê? Eu só pego o salário para comer e o resto eu devolvo para o meu pai como pagamento. Entendeu? Ele poderia pedir para ser servo, porque o pai nem precisaria pagar, mas ele pediu para ser trabalhador, porque tudo que ele receberia, ele tiraria somente a parte para sobreviver, e ia pagar o pai de volta, de tudo o que ele havia tirado do pai. O que ele não sabe, é que o pai tem uma reserva. A Bíblia diz que ele começa a montar o seu discurso, e talvez ele comece a pensar, vou chegar e dizer assim, pai, é o seguinte, eu quero dizer para o senhor que eu não devia ter saído de casa. Não, assim não vai dar certo, deixa eu pensar em outra coisa. Pai, é o seguinte, eu quero dizer para o senhor que eu estou muito arrependido, que eu cuidei de porcos e que eu... Não, assim também não vai dar certo. Ele começa a pensar, e no meio das suas indagações, pastor Marcos, ele chega numa conclusão. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer assim, pai, pequei contra o céu
por desejar que tu morresse. Não tem essa parte, mas só para você entender. E pequei contra ti. E ele estava falando isso porque ele sabia que tinha abandonado o amor do pai. Então não sou digno de ser chamado teu filho. Então por favor, me aceita como um dos teus trabalhadores. Eu imagino ele falando para os porquinhos e pensando: discurso perfeito, Roger. Agora o que eu vou fazer? Eu só vou vazar daqui. Você faz ideia da bagunça que ele causou? Porque quando ele decidiu sair, ele não comunicou para ninguém a sua saída. Ele só saiu e deixou os porcos lá sozinho e disse: eu estou indo voltando para a casa do meu pai, estou nem aí para esses porcos. Eu só quero chegar na casa do meu pai, estou nem aí para essa imundície. Eu só quero voltar para a casa do pai, eu estou nem aí para a sujeira. Sabe o que esse filho está dizendo para muita gente? E talvez até mesmo para nós que estamos perdidos dentro de casa: abandona a impureza, abandona a imoralidade, abandona a lascívia, abandona o pecado, abandona o chiqueiro, abandona essa imundícia e volta para a casa do pai. Eu imagino o pai levantando bem cedinho, dizendo assim: estou com uma convicção diferente hoje. Eu acho que o meu filho vai voltar. Eu imagino ele falando para os seus servos e dizendo: vai todo mundo para o trabalho, porque hoje eu vou ficar em casa. Sabe, coração de pai, aquela convicção, aquela chama. Ele começa a pensar e dizer assim: talvez hoje o meu filho vai voltar. Estou esperando há tanto tempo, eu sei que ele vai voltar. E talvez pode ser hoje. E eu imagino aquele pai deixando todo mundo ir para o trabalho e ficando na porta da varanda da casa, olhando para a porteira semi-aberta e dizendo: não vou fechar a porteira para o meu filho saber que quando chegar em casa tem direito a entrar a qualquer momento. Ele fica olhando para a porteira da fazenda e olhando para o mesmo horizonte que o filho havia se mandado. E de repente ele olha para alguém que surge bem longe. E o pai começa as suas indagações. Não é o Pedro, porque o Pedro sempre está a cavalo. Também não é o Mateus, porque o Mateus sempre vem com a família dele. Também não é o Marcelo, porque o Marcelo sempre está trazendo as ovelhinhas. Também não é o João, porque o João puxa a perninha. Se não é nenhum desses que passa nesse caminho, quem pode ser? Eu conheço essa voz. Eu conheço esses olhos. Também conheço esse coração. Eu conheço essas lágrimas. Conheço. Fazia tempo, mas hoje está de volta. Eu imagino o pai olhando e aquele alguém se aproximando, descalço, fedendo, tudo sujo. E eu imagino o pastor Joel, ele chamando um dos servos e dizendo assim: ei, tu não acha que é meu filho aquele? E eu imagino o trabalhador olhando para ele falando assim: não senhor, o seu filho está sempre muito bem acompanhado, o seu filho está sempre muito bem vestido, o seu filho está sempre muito bem alinhado, não pode ser o seu filho aquele. Olha a situação daquele homem. E eu imagino o pai olhando e dizendo assim: eu criei, eu formei, eu eduquei, eu conheço, eu sei que é meu filho que está vindo ali. Agora começa o milagre da parábola. A Bíblia diz que o pai, vendo o seu filho, se ele viu é porque ele estava esperando. A Bíblia diz que o pai, vendo o seu filho, primeiro milagre, correu ao seu encontro. Peraí, os fariseus já estão arrepiados, porque jamais um patriarca respeitado na família, nessa época, sendo considerado a figura principal do lar, com a sua túnica que descia até cobrir o seu tornozelo, levantaria a sua túnica, meu pastor, e correria ao encontro de alguém como um menino imaturo. Mas você sabe do que eu te falei anteriormente? É que o amor, ele quebra qualquer protocolo, e o pai não se importou com isso. A Bíblia diz que o pai correu ao seu encontro.
E nessa época os patriarcas da sociedade, da família, usavam em si uma túnica. Ele precisou levantar sua túnica. Por que não levantar? Mostraria suas canelas, mostraria sua nudez. Mas ele não se importou com isso. Ele levantou sua túnica. Ele correu ao encontro do seu filho. E o seu filho chorando, ele olha para o pai. O pai olha para o filho e pergunta o seguinte: tá chorando por quê? Se você tem um pai que cuida de você e não vai te deixar, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está te esperando. Meu Deus! Não, aí é motivo para você levantar essa mão para o céu e dizer: obrigado, Deus, porque era para ser eu, mas Tu me resgatou quando eu não merecia. Xaramanderá. A Bíblia diz que o pai não se importou em mostrar sua nudez. Ele mostrou as suas pernas e saiu correndo ao encontro do seu filho. E eu pergunto para você: teve um pai, teve alguém que ele não se importou com a nudez da cruz, mas morreu deixando a porteira bem aberta lá no Calvário, para que você tivesse acesso à sua salvação e para que você pudesse estar aqui essa noite sorrindo? Foi por causa da porteira que Ele abriu naquela cruz, para dizer para o teu coração: eu te amo, o meu amor por você quebra protocolos, e eu não me importo com o que vão falar de mim. Escuta, preciso ir. A Bíblia diz que o pai correu ao encontro do seu filho, abraçando-o, o beijou. Sabe o que significava o beijo? Dizer: tu é bem-vindo de volta. Aí o filho começa o discurso que preparou no chiqueirão. Ele olha para o pai e diz assim: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno. Opa! Antes que o filho terminasse o discurso que estava no script prontinho, o pai olha para o filho e diz assim: ó, o meu amor por você não muda, independente do seu passado. O meu amor por você não diminui, independente dos seus pecados. O pai olha para o filho e diz assim: ó, faz o seguinte, só anda descalço quem é escravo. Traz aquele calçado que eu tinha guardadinho e coloca nos pés do meu filho. O meu filho não é escravo, o meu filho é príncipe, ele tem autoridade aqui dentro de casa. Coloca anel na mão dele. Calma aí, você já vai voar. Sabe o que o pai disse para o seu servo? Ele disse assim: ó, traz lá de dentro de casa a melhor roupa. Só que tem um porém. Numa sociedade patriarcal, Roger, a melhor roupa da casa era do pai. Você não pegou? Pegou? Sabe o que o pai está dizendo? Traz o que eu tenho guardado de melhor, com um detalhe: o que é meu, e coloca no meu filho. O filho, sem entender nada, talvez questiona, pergunta, não sei, mas com um olhar espantado ele fica: pai, essa capa não, essa túnica não, essa túnica é sua, o que vão falar? Filho, o meu amor por você, ele quebra qualquer protocolo. Eu não me importo com o que vão pensar de mim. Eu estou dando para você o que eu tenho de melhor guardado aqui dentro da minha casa.